a todos e a cada um uma boa noite. Vamos embora, né? Boa noite, professor. Vamos Boa ver noite, se professor. a gente aproveita esse tempo para dar uma estudada. Obviamente, o decreto do governador vai até o dia 31 de março, mas provavelmente isso vai ser estendido, né? Então a gente vai dar uma esticada aí nos estudos, quem puder, quem tiver em casa, né? Marcelo, como é que tá a rodagem aí? Tá rodando ou tá em casa? E aí, Marcelo? Tô rodando não. Tô em casa, Não, 24 não, horas. tá em casa, né? Tô metendo pau. E agora que o DPEM agora já abriu, vou meter a sacola agora. O DP Vamos tá a embora. previsão, Johannes. O DP é dia 30 de outubro, o 30 de junho a abertura. O edital, né? Vou aproveitar nem a quarentena, vou aproveitar logo tudo, porque depois tem que tirar o prejuízo. Ninguém sabe, né, o quadro que vai ser. Professor, Vamos... o vosso comando, viu? Lá, que horas são? Que horas são? Tô sem relógio aqui. Porque tá 19... certo mesmo. Não É começou 19h30. Tá certo. Já tá pode certo. meter o pau. Não, mas ele tá correto, gente, Já... porque tá combinado lá e horário é tudo. A gente não seria muito honesto, porque a gente divulgou a grade de aulas, né? Talvez as pessoas não quisessem assistir português, mas querem muito assistir constitucional. Tá certo? Então a gente tem que, já que a gente está lidando com horário, vocês vão ser militares, né? A gente tem que saber respeitar os horários, os compromissos. É isso, professor. Mas ficar à vontade aí, professor. Fica à vontade de falar. Muita satisfação em revê-lo. Estou vendo que o senhor está barbudo. Toda nossa, tem que deixar a barba crescer, né, bicho? Nessa a minha não tá grande, não, olha aí. Não, mas a sua tá mal feita, pô. A minha tá bem feitinha, pô. Não, a minha é um tuco. Olha o cabelo aqui. A minha eu fiz hoje. Olá no povo. O pragmático disso aí é que eu não tenho como cortar cabelo mais, né? Os salões de cabelo estão todos fechados. Vou poder fazer a barba só no máximo. Eu acho passa que... máquina. Walter, que é isso, Walter? Que é isso? Ó, professor, o Walter está dizendo que vai ser a parte mais difícil dessa quarentena para o senhor, a falta de cabeleireiro. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, quem é que tá falando? Lindesso, é? Lindesso, lindo. Deixa eu destravar, Johannes, aqui, Lindesso. Oi, beleza. Deixa eu ver, vou destravar. Bota sua imagem para nos vermos. Está só... Aí embaixo... Você tem que habilitar, Lindesso, a imagem para a gente te ver. Habilita onde? Aí embaixo, junto do microfone, tem um vídeo chamado Start Video, feito com uma câmerazinha. Conseguiu achar? Ainda não. Linderson, tem uma barra de rolagem no celular. Tá pelo celular, é? Sim, pelo celular. Pronto, tem uma barra de rolagem embaixo. Você vai rolar o celular para a esquerda. Da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Conseguiu? Apareceu ele. Aqui, conseguiu. Agora desabilitou o som. Agora. Mas o som você consegue habilitar. O som tu consegue habilitar por aí. Agora, vendo. E aí, de boa? De boa. Tranquilo. Professor, o senhor entra hoje às 8, é? 8, né? É isso? Deixa eu ver aqui. 8 horas, 8h30, não? 8h30, é isso. É isso, 8h30. 8h30, pessoal do Reciprev. Antes entra o pessoal da... Entra a Marta Guaraná. Tem Marta, 8 horas. Ok? Seja bem-vindo, beleza. Vamos embora. Que horas são, Dudu? 7h25, né? Faltam 5. Mas eu penso que não vai afetar muita coisa, não, Johannes. Pode começar aí.
Beleza, vamos falar com o pessoal aí primeiro. Primeiramente, desejar uma boa noite. Olha aí, Patrícia. Primeiramente, Patrícia Boa noite, não professor. estava ontem, professor, não estava. Patrícia. Tinha seja Carol aqui, mas bem-vinda, não Patrícia. ficou. Pronto, aproveitar, gente, esse início de aula aí. A gente vai ter a nossa primeira aula relâmpago do direito constitucional, né? Vamos ver se a gente consegue programar alguns encontros de 30 minutos, pelo menos com os pontos mais importantes dos editais de direito constitucional, para a gente fazer uma revisão e também aprofundar alguns temas. Então, é importante você, nesse momento, começar a estudar mais, né? Intensificar os estudos. Tem o meu e-book aí de direito constitucional, que já tem aí uma parte muito boa, que vai até direitos políticos. Eu só não escrevi sobre o artigo 37, porque fala sobre a administração pública, e também não escrevi aquela parte que trata das divisões de competências, né? Aquela parte que vai do artigo 18 da Constituição até ali, mais ou menos, o artigo 36. Então, obviamente, essa parte eu ainda não escrevi. Meu plano é para, em 2020, eu concluir esse meu projeto para ampliar o número de matérias no e-book. Mas se você perceber, pegar o e-bookzinho, você vai perceber que ele é muito completo, né, para estudo. E é interessante porque ele está voltado basicamente para carreiras policiais, porque basicamente eu coloco o posicionamento da CESP nas minhas menções de cada tema. Então, quem tiver interesse, me procure depois, a gente pode disponibilizar esse e-bookzinho para você, pelo menos, ir acompanhando algumas aulas e acompanhando alguns temas pelo e-book, tá certo? Outra coisa, é importante você também começar a fazer questões de concurso público. Dudu, desativa os outros áudios. Já Deixa só o meu desativei ativo. agora. Desativei todos. Pronto. Então é importante vocês também começarem a fazer exercícios de fixação, tá certo, gente? Hoje a gente vai ver um tema inicial de direito constitucional, faz parte da teoria geral da Constituição, que é o conceito da Constituição e os sentidos de Constituição. CESP adora esse tema, o sentido sociológico, político, jurídico e o sentido cultural. Então esse tema permeia aí boa parte das provas da CESP. E quando a gente está diante de temas de direito constitucional, a gente vai pontuar nessas aulas relâmpagos, né, 30 minutos aqui de aula, a gente vai pontuar as partes mais importantes, tá certo? De cada tema. Então hoje a gente vai ver essa parte, amanhã a gente vai dar uma focada em princípios fundamentais, artigo 1º ao artigo 4º. Na próxima a gente já inicia aí direitos fundamentais, tá bom? Então, são aqui 19h27, vamos começar? Dudu, põe aí, recebeste do meu slide? Sim, sim. Põe aí então o primeiro slide de apresentação, por favor. Olha aí, gente, vamos lá. Direito constitucional, vamos ver hoje. Constituição Federal, né? Conceito e sentidos, tá certo? Então vamos lá, Dudu. Joga aí para mim, por favor, me coloca aí para a gente conversar com os alunos primeiro, antes de introduzir esse tema. Volta aí para mim. Gente, quando a gente fala de direito constitucional, e em especial quando a gente trata do tema de conceito da Constituição, é muito importante a gente ter em mente que em todos os estados civilizados que já surgiram no mundo, todos os estados, eles tinham uma Constituição, não necessariamente escrita. Não há aquela necessidade, ou nunca houve aquela necessidade de que a Constituição fosse escrita. Mas todos os estados, quando o estado começou a se organizar, teve uma Constituição, tá certo? Então esse é o primeiro passo importante. A CESP já fez perguntas nesse sentido. É importante você saber que em todo estado é obrigatório a existência de uma Constituição, tá bom? A nossa é chamada Constituição Federal. Por que a nossa Constituição é chamada Constituição Federal? Porque vivemos no Estado federativo. Então, por opção, nossa Constituição ela foi denominada Constituição Federal. Em alguns países só tem o nome Constituição.
Em outros, existem outros nomes, mas o que importa para esse primeiro momento é saber que, quando falamos em Constituição, do próprio nome que esse substantivo e verbo, que pode ser, né? Tanto substantivo como verbo, ele vai derivar o sentido de constituir, que significa constituir. Então, quando falamos em Constituição, falamos justamente no nascimento de um Estado. Por essa razão, nós dizemos que, mesmo que o Estado já exista e elabore uma nova Constituição, estaremos diante de um novo Estado. Tá certo? Nós sabemos que no Brasil, no decorrer da nossa história, tivemos aí 8 constituições, se a gente contar com a emenda constitucional 69, né? A emenda constitucional 69, alguns consideram como Constituição, outros não consideram como Constituição, mas não serve para o debate isso aqui agora. Mas o que eu queria dizer a vocês é o seguinte: quando estamos diante de uma nova Constituição, obviamente existe um novo Estado, tá certo? Assim, nós tivemos a Constituição que inaugurou o Estado brasileiro, que foi a Constituição de 1824, é a chamada Constituição inaugurativa, foi a que deu início ao Estado do Brasil, né? Mas nós tivemos outras constituições, como a de 1891. A Constituição de 1891, Johannes, criou um novo Estado? Criou um novo Estado no Brasil, sim. Nós fizemos a ruptura com a monarquia e entramos na república. Então é importante você compreender que, mesmo que haja a constituição de um Estado, se houver uma nova Constituição, seja por revolução, seja por Assembleia Nacional Constituinte, nós teremos um novo Estado. E aí fixe na mente essa ideia de que, para se ter uma Constituição, ou você tem uma revolução histórica, uma revolução, tá certo? Que pode ser histórica. Um exemplo, a primeira Constituição de um Estado. Então, aquela Constituição foi por meio de uma revolução histórica. Ou você pode ter uma Assembleia Nacional Constituinte, tá certo? Ou uma revolução que não seja histórica, mas seja uma revolução de ruptura com o Estado anterior, tá bom? Então é importante você compreender nesse primeiro momento que em todo o Estado nacional existe uma Constituição. Olha aí, Ana Dege chegando, né? Vamos lá. Então prestem bastante atenção nesse ponto. Por quê? Só existe Estado se houver uma Constituição. Tá bom? Então, vamos lá para a tela. Professor Eduardo Melo, coloca aí na tela para a gente ver o primeiro slide da aula de hoje, que é um conceito simples de Constituição. Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Professor Eduardo, está na linha aí? Só um minuto. Vejam aí. Vocês vão ver, eu vou transmitir para vocês o conceito de Constituição, tá certo? É um conceito simples, mas é pragmático para que a gente possa trabalhar com esse conceito. É um conceito mais abrangente que as bancas de concurso trabalham. Então, quando o professor estiver pronto aí, Professor, a gente vai ler acho esse... que, sem querer, eu lhe tornei anfitrião. O senhor tem que me tornar anfitrião, comunidade do concurso. E como é que eu faço isso aqui? Clique em cima de mim aí e coloca Make Host. Participantes. Comunidade do concurso. Está gravando aqui, eu tenho que fazer Aí o quê? bote Make Host. Opção Make Host. Ou tornar anfitrião. Não sei como é que tá a sua... O pior é que eu tô como anfitrião mesmo, né? Pois sem Tem que querer aqui, admitir, eu então, Ana apertei o Dege botão. e Vanessa. Peraí, agora Clique em cima de mim e tornar anfitrião. tornar anfitrião. Da- Veja aí. Ok. Veja aí se Ok, chegou. obrigado. Pronto. Vamos lá. Então vejam aí, gente. Primeiro, vamos iniciar com o conceito de Constituição Federal. Um conceito simples, tá certo? Um conceito simples, mas que a gente precisa para poder passar para vocês as orientações necessárias nesse ponto inicial. Estamos iniciando agora direito constitucional. Olha só o que diz o nosso conceito. Constituição Federal, no caso nosso, né? Nossa Constituição Federal é o conjunto de normas fundamentais e supremas, responsáveis
pela criação, estruturação e organização político-jurídica de um Estado, além de proteger os direitos e garantias fundamentais. Volta para mim, professor. Gente, observem que o conceito, apesar de ser simples, enxuto, mas ele vai conseguir compreender todo o arcabouço necessário para se ter uma Constituição Federal. Olha, para se ter uma Constituição Federal, se faz necessário 3 coisas. Quem quiser anotar, anote, que isso é fundamental para a prova de concurso público, tá certo? Primeira situação específica, primeira coisa que se tem que ter numa Constituição é o quê? A criação de um novo Estado. Então, a gente já falou que todo Estado tem que ter uma Constituição, por via de consequência, toda a Constituição criará um novo Estado. Agora, a criação do novo Estado vai ser necessário, para que se crie um novo Estado, vai ser necessário algum tipo de organização. Então, não basta criar. Você tem que organizar também esse próprio Estado, tá bom? Com divisões de poderes, com competências constitucionais. Tudo isso faz parte daquilo que nós chamamos de matérias inatas à Constituição Federal, tá certo? Então, a criação e estruturação do Estado é fundamental em toda a Constituição. Mas não só isso, é preciso também que haja a chamada divisão de poderes. Sim, tem que se dividir os poderes. Em países, né, existiram países, por um exemplo, que antes mesmo de Montesquieu, mas John Locke na Inglaterra, quando ele formatou a divisão em 2 poderes apenas, né, alguns países adotaram essa ideologia, essa ideia, e não colocaram o poder judiciário, ficando só com o poder executivo e o poder legislativo. Mas aí, no século seguinte, Montesquieu ele repartiu os poderes em 3, ou seja, fez a chamada tripartição dos poderes, que é legislativo, executivo e judiciário, assim como está na nossa Constituição. O artigo 2º da Constituição prevê justamente essa hipótese, né? Então, nós incorporamos essa ideia de Montesquieu de tripartição dos poderes. Então, quando falamos em criação do Estado e repartição de poderes, ou tripartição de poderes, estamos falando de matérias inatas a uma Constituição Federal. E, por fim, desde o século XVIII, os direitos fundamentais fazem parte do núcleo necessário para uma Constituição Federal. Então, para a gente resumir isso que a gente está falando, nós temos 3 pontos importantes que definem uma Constituição Federal. Primeiro ponto, criação e estruturação do Estado. Depois, divisão de poderes. E, por fim, como terceiro ponto, direitos fundamentais. Então, quando falamos nisso, estamos justamente dizendo, olha, para que haja uma Constituição Federal, é necessário que nós tenhamos esses 3 elementos. E vejam que no conceito eu coloquei que a Constituição ela é uma norma suprema. O que é norma? O que é norma? Norma, minha gente, é algo que não é tão simples de explicar, mas eu vou tentar deixar para vocês aqui um bizuzinho que vai facilitar o entendimento. Quando nós falamos em determinações de conduta ou de abstinência, quando o próprio Estado ele impede que eu e você nós nos utilizemos da chamada autotutela, que é eu fazer o que eu quero, né? Quando o Estado ele diz, olha, agora você não pode fazer o que você quer. Agora existem normas de conduta. Então, quando a gente fala em normas, eu estou falando justamente em disciplina de ações e de omissões, porque algumas vezes o Estado também pune eventuais omissões. Então, quando eu falo norma, eu estou dizendo, olha, é um conjunto de princípios e de regras que disciplinam a conduta humana. Então, essas normas, chamadas normas constitucionais, estão acima das outras normas, como, por exemplo, norma do direito administrativo, normas do direito penal, normas do direito tributário. Então, observem que as chamadas normas constitucionais estão acima
das leis chamadas infraconstitucionais, aquelas leis que estão abaixo da Constituição Federal, tá bom? Então, vejam que o conceito a ele é bem abrangente nesse sentido, porque ele traz a supremacia da Constituição em face das outras normas, bem como traz as matérias ditas como matérias necessárias para que haja uma Constituição Federal. Ok? Portanto, firmado o conceito de direito constitucional, vamos ver os sentidos, porque é o seguinte: para se chegar onde chegamos nesse conceito atual de direito constitucional, foram construídas paulatinamente alguns conceitos sobre direito constitucional, tá certo? Então vamos para o primeiro sentido, é o terceiro slide aí, professor Eduardo. Vamos para o sentido político, tá certo? Aliás, sociológico primeiro. Vamos logo para o sentido sociológico da Constituição. Olha aí na tua tela, Constituição sob o prisma sociológico, cunhado aí por Ferdinand Lassalle. O livro de Ferdinand Lassalle, chamado A Essência da Constituição, trouxe como tema o fato de que a Constituição seria um produto da soma dos fatores reais do poder que regem a sociedade, sob pena de ser apenas uma folha de papel. Olha aí, Lassalle traz ainda também a questão da Constituição escrita, que seria a Constituição jurídica, e uma Constituição chamada real. Vamos explicar o posicionamento de Lassalle. Agora, antes de tirar, professor, bota lá de novo. Eu queria, só para que os alunos pudessem perceber aqui, uma dicasinha. Veja aí, sociológico, tá vendo aí a expressão sociológico? Se você observar a expressão sociológico, você vai pegar a consoante que está no meio, quebra essa palavra, a consoante que está no meio é o L. Olha aí. Aí você vincula, dobra o Lzinho para lembrar que é Lassalle. Lassalle tem dois L's, tá certo? Então vejam que o prisma sociológico quebra no meio, dobra a consoante, lembra de Lassalle. É importante saber por quê. Volta para mim, professor. Por que é importante saber isso? Porque as provas, geralmente, elas vinculam o prisma ao autor, para saber se você sabe identificar se o prisma sociológico é de Lassalle, ou é de Carl Schmitt, ou é de Hans Kelsen. Então isso é importante você saber, tá certo? Para você decorar, para facilitar a memorização, quebra a palavra, dobra a consoante do meio e fica tudo certo. O político também, só que o político, as letras da expressão político é par. Então você não vai ter condições de ter uma consoante literalmente no meio. Mas o meio dele dá uma vogal e uma consoante. Aí você pega a consoante. Daqui a um pouquinho a gente vai ver o sentido político. Vamos explicar logo esse sentido sociológico. Olha, Ferdinand Lassalle, quando ele escreveu o seu livro, ele disse: olha, é preciso que toda a Constituição ela se valha de todo e qualquer fundamento sociológico. Ou seja, o que ele queria dizer é o seguinte: não há Constituição sem que se expresse nela os reais fatores de poder existentes numa sociedade. Então, ele queria dizer mais ou menos o seguinte: olha, a tessitura social é que vai movimentar a Constituição. É aquilo que o povo quer que vai ter que ser uma Constituição. Então, o posicionamento básico do Lassalle, né, que é diferente do de Carl Schmitt, que fala em decisão política fundamental, Lassalle ele vem trazendo um paralelo diferente. Ele fala: não é apenas uma decisão política, não, é uma questão sociológica, é aquilo que o povo quer, aquilo que o povo tem vontade. Isso deve ser uma Constituição. Agora, Lassalle ele faz um paralelo com um exemplo prático. Ele diz que, certa vez, dá um exemplo prático, né? Certa vez, um morador de uma cidade X, que tem uma macieira no seu quintal,
e a macieira está sem frutos, ele escreve em uma folha de papel a expressão: esta árvore é uma videira, e cola na árvore. E as pessoas que passam veem um cartaz e pode ser até que acreditem que aquela árvore seja de fato uma videira, sendo ela uma macieira. Mas aí ele diz o seguinte: olha, sem ver os frutos, a pessoa que está passando na rua não consegue identificar de fato se é ou não é uma macieira. Aí o que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que depois que a árvore der os frutos, todos vão saber que aquilo que está escrito no papel não passa de uma folha de papel, porque a realidade mostra outro sentido. E é isso que ele quis dizer para fundamentar o seu argumento. Olha, não adianta se ter uma Constituição que a sociedade reprova, porque com o passar do tempo, com os frutos da própria sociedade, essa Constituição não passará de uma folha de papel. Por essa razão, ele faz uma diferença entre Constituição escrita e Constituição real. Professor, bota aí no slide que a gente acabou de ver para mostrar aos alunos aí essa diferença que ele coloca em seu livro. Olha aí, dá uma olhadinha, tá vendo? Que ele fala em Constituição escrita, que seria uma Constituição jurídica, contra uma Constituição real. Volta para mim. Para ele, a Constituição escrita, simplesmente escrita, seria aquela que não representava em si o que a tessitura social está querendo. Mas se aquilo que está escrito estiver em sintonia com o que a sociedade quer, estaremos sim aí diante da chamada Constituição Real. Ok, gente? Então essa é basicamente a diferença. E aí nós conseguimos compreender todo o conceito de Ferdinando Lassalle no seu sentido sociológico. Pouco tempo depois, vem um camarada chamado Carl Schmitt. O Schmitt ele diz: não tem nada a ver com sociologia, não tem nada a ver com vontade sociológica, os reais fatores do poder de uma sociedade. Não, 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 não. Constituição significa uma decisão política fundamental. Vamos para o próximo slide, professor, para a gente ver aí o sentido político de Constituição. Olha aí, Carl Schmitt. Veja que no finalzinho do Schmitt tem um dobro do T, né? Pois bem, se você pegar o político, você vai quebrar no meio, vai dar uma vogal, o I, e o T como uma consoante, né? Então é a consoante que precisa, você vai ter que dobrar o T, tá certo? Para justamente dar Smith. Carl Schmitt, obra de Carl Schmitt, Teoria da Constituição. O que é que ele dizia? Olha, Constituição é uma decisão política fundamental que o poder constituinte reconhece e pronuncia ao impor uma nova ordem jurídica. Aí ele faz a diferença entre Constituição e leis constitucionais. Volta para mim, professor. Constituição e leis constitucionais. Vejam bem, prestem bastante atenção nesse ponto específico. Olha a diferença do posicionamento de Schmitt para o posicionamento do sentido sociológico de Ferdinando Lassalle. Schmitt, ele tem um posicionamento no seguinte sentido: olha, o que é Constituição? É aquilo que o poder constituinte elabora, faz, quando é colocado para tanto. Então, quando o poder constituinte elabora uma Constituição, o faz com a vontade de poder constituinte. E aí ele toma a decisão política fundamental daquele momento. Então, isso seria, para a visão de Schmitt, Constituição. Um ponto importante da visão de Schmitt, que a gente traz para hoje, e nós abraçamos essa tese dele, é justamente fazer essa diferenciação entre Constituição em si e leis constitucionais. Schmitt, no seu livro, ele explica que, olha, nas Constituições existem normas que são desnecessárias. Aí ele vem explicando o seguinte: vamos lá. Existem 3 matérias que são fundamentais: criação do Estado e sua estruturação, repartição dos poderes
e os direitos fundamentais. Aí Smith diz, olha, isso aqui é norma materialmente constitucional. Tem que ter em todas as constituições. Esses 3 pontos tem que ter em todas as constituições. No entanto, existe constituição que tem mais do que isso. Então, seria aí, se tivesse algo a mais, isso seria o que nós chamamos de, prestem bastante atenção, leis constitucionais. Então, Smith ele faz uma divisão entre o que é Constituição puramente, o que seria o que é Constituição puramente, aquilo que fosse de estruturação, criação do Estado, divisão dos poderes, repartição dos poderes e direitos fundamentais. O que fosse de fora, o resto que fosse daí, que não estivesse aqui, seria leis constitucionais. E aí, esse posicionamento de Smith fundamenta uma classificação, que é Constituição no sentido material e Constituição no sentido formal. Ou seja, Constituição material é aquela que só tem essas 3 matérias. E Constituição formal é aquela que tem as 3 matérias e algo a mais, como a nossa Constituição. A nossa Constituição ela é dita Constituição formal. Por quê? Tem aquela parte que deve ter em todas as constituições e tem também outras partes que são consideradas desnecessárias. Eu vou pedir para o professor Eduardo pesquisar aí o artigo 242 da Constituição Federal, para ele botar na tela daqui a um pouquinho, para a gente poder fundamentar o que a gente está argumentando, tá certo? Então, o professor Eduardo vai procurar aí o artigo 242 da Constituição Federal. Enquanto isso, eu concluo o posicionamento de Carl Schmitt. Carl Schmitt ele diz, olha, Constituição é justamente aquilo que está dentro de uma decisão política fundamental. Ou seja, uma Assembleia Nacional Constituinte se reúne e define aquilo que vai ser como Constituição. Tá bom, gente? Então, esse é o posicionamento de Carl Schmitt, diferentemente do posicionamento sociológico que a gente acabou de analisar, tá certo? De Ferdinand Lassalle. Lassalle ele diz, olha, não tem que ter a vontade social, a vontade do povo, porque se não expressar a vontade do povo, a Constituição será uma mera folha de papel. Tá bom, gente? Então, estou frisando aí para a gente não perder a diferença dos posicionamentos político e sociológico. Sociológico e político, no caso, né? O sociológico veio primeiro, depois o político. O professor conseguiu ver aí o artigo 242 da Constituição Federal? Positivo, vou botar agora. Muito obrigado. Vejam aí o artigo 242 da Constituição Federal. Enquanto isso, eu vou ajustando aqui meu cabelo, né? Olha aí, gente, tá vendo? Prestem bastante atenção nesse artigo 242. Olha aí. Não precisa nem ler o caput. Os parágrafos. Olha aí, o parágrafo primeiro. Veja o que diz o parágrafo primeiro. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. Parágrafo 2º. O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Olha aí. Volta para mim, professor, por favor. Gente, percebem a diferença? Olha, isso está na Constituição. Para que haveria necessidade da Constituição dizer como vai ser o ensino de história do Brasil? Aí ele está dividindo os poderes? Não. Está atribuindo poderes? Não. Está criando Estado? Não. Está regulamentando, disciplinando direito fundamental? Também não. Então, isso é aquilo que Carl Schmitt dizia. Isso é lei constitucional.
lei constitucional. Está na Constituição, mas não precisava estar. Tem a força de uma Constituição, mas não precisava estar lá. Isso é o que Carl Schmitt dizia, lei constitucional. E nós hoje, na classificação atual, nós falamos de norma formalmente constitucional. Por isso que a nossa Constituição ela é uma Constituição formal. Por que uma Constituição formal? Porque além daquilo que é matéria necessária, nós temos outras matérias que estão na Constituição que não precisariam estar. Que não precisariam estar devidamente inscritas na Constituição Federal. Tá bom? Vamos concluir a aula de hoje com o sentido jurídico de Constituição. Olha aí, de olho na sua tela para o próximo slide. Vamos embora? Professor Eduardo, põe aí, por favor, o slide sentido jurídico. Aliás, tem o jurídico e tem o cultural ainda, né? Que a gente precisa falar do cultural também, né? Sentido jurídico. Olha aí, o prisma jurídico, tá certo? Constituição sobre o prisma jurídico, Hans Kelsen, um dos maiores juristas do século XX. Obra, Teoria Pura do Direito. Pela própria obra, a gente pode compreender o que ele queria dizer, né? Olha, não tem nada a ver com sociologia, não tem nada a ver com política. Constituição é direito puro, é jurídico, tá certo? Pelo próprio nome da obra, né? Teoria Pura do Direito. E aí, vejam, ele diz, a Constituição Federal é uma norma do dever ser. Olha aí, não é ontológico, é um dever ser, é deontológico, na verdade, né? Não é ontológico, é deontológico, é o dever ser. Então a norma expressa um dever ser, um dever de conduta. Norma pura, fundamental e superior, sem qualquer consideração de cunho sociológico, político ou filosófico, de onde as outras normas retiram a validade. Volta para mim, professor Eduardo. Hans Kelsen, ele tem esse posicionamento no seguinte sentido. Olha, Constituição, na verdade, quando falamos em Constituição dos Estados nacionais, estamos dizendo que é norma. E é somente do ponto de vista jurídico que devemos compreender a Constituição. E ele traz, obviamente, no seu livro chamado Teoria Pura do Direito, um posicionamento que até hoje nós adotamos, né, no ordenamento jurídico nacional, que é o chamado escalonamento normativo. O que seria o escalonamento normativo? Ora, a norma, a depender de que norma seja, ela vai ser hierarquizada. Nós temos no ápice, ou seja, na pirâmide, no ápice da pirâmide, nós temos aí, estou vendo os ruídos aí, professor Eduardo, acho que tem que desabilitar alguns áudios. No ápice da pirâmide, nós temos aí a Constituição Federal. E aí, abaixo da Constituição Federal, temos as leis infraconstitucionais, que são as leis ordinárias e as leis complementares, né? Também as outras leis que existem no processo legislativo, como as leis delegadas, enfim, medidas provisórias, tudo isso estaria aí abaixo da Constituição Federal. A Constituição no ápice, abaixo dela, nós teríamos essas leis. E, por fim, os atos administrativos, né? Sempre em escalonamento. Vejam, quando vocês falam em administração pública, e observem, quando eu falo em administração pública, obviamente a administração pública tem que estar baseada na legalidade. Então, os atos da administração pública têm que estar em sintonia com a lei. E a lei tem que estar em sintonia com a Constituição. Isso é o que nós chamamos de escalonamento normativo. Existe uma escala, uma hierarquia entre normas, tá certo? Normas de cunho constitucional estão no topo, no ápice. Por isso que nenhuma lei pode ser ou pode estar acima da Constituição, nem contrariá-la. Se alguma lei contraria a Constituição, ela receberá a pecha da inconstitucionalidade. Tá bom, gente? Então, vamos lá só para o slide para a gente concluir aí, professor Eduardo, a parte jurídica Hans Kelsen. Volta aí, por favor, para o slide
Hans Kelsen ele faz essa divisão de norma constitucional como lógico-jurídico, que seria uma norma fundamental hipotética, norma pressuposta, e jurídico positivo, que seria a norma escrita, né? A norma positivada. Obviamente é uma norma posta. Volta para mim. Esse posicionamento de Hans Kelsen é um posicionamento em que ele traz ali, dentro da norma constitucional, uma subdivisão. Uma seria uma norma hipotética e a norma posta, tá certo? O Hans Kelsen, ele explica que existe uma norma hipotética, né, que não seria não seria aquilo que está escrito. Aquilo que está escrito na Constituição é a norma posta. Essa norma posta pega o seu suporte de validade justamente nessa norma pressuposta. A norma pressuposta, por exemplo, estaria acima dessa norma posta. Aí, exemplos de pressupostos, né? Nós temos aí direitos humanos, direitos naturais, seriam coisas que estariam acima de todo o topo e que a norma posta pega esse suporte de validade e coloca em seu texto, tá bom? Então, para Hans Kelsen, é só importante saber que existe essa divisão para ele de norma posta e norma pressuposta, tá certo? Somente isso é suficiente para você. Para a gente finalizar, sentido cultural, e a gente finaliza aí nossa aula relâmpago de hoje de direito constitucional. O sentido cultural é um sentido de constituição total, a Constituição como produto da cultura. Um grande expoente aqui no Brasil é Meirelles Teixeira, tá certo? Meirelles Teixeira. Volta para mim, porque a gente conclui a aula de hoje falando justamente sobre esse sentido cultural, pouco explorado em concursos públicos, mas eu preciso que vocês saibam, né, o sentido cultural, tá certo? O sentido cultural não vem sendo muito explorado em concurso público. Tem até mais sentidos, né? Você tem um sentido de Constituição aberta, tá certo? Mas são poucos explorados em concursos públicos. Basicamente, CESP explora os três primeiros, o sentido sociológico, o político e o sentido jurídico. Mas o cultural seria uma mistura de tudo. Para o sentido cultural, nós vamos dizer o seguinte: o sentido cultural é aquele pelo qual reúne todos os outros. Ele diz assim, olha, a Constituição faz parte da sociologia? Sim. Faz parte da política? Também. Faz parte jurídico? Também. Então, o sentido cultural é aquele que dá abrangência à Constituição com o sentido total, tá certo? Faz parte, é um produto da cultura. Tá bom, gente? Então, assim a gente encerra Direito Constitucional de hoje, olha aí, em ponto, 8 horas e 2 minutos. Passei 2 minutos só na explicação dos sentidos da Constituição. O professor Eduardo está liberando aí para perguntas ou a gente encerra e passa para Marta Guaraná? Positivo, vamos liberar. Marta já está aí online, Lindécio já está online, Alan também estava online. Sabendo que Alan também, professor, comprou a ideia de ajudar ao pessoal que está nesse momento muito difícil de quarentena, e a partir da semana que vem ele também se propôs a dar aula de raciocínio lógico e matemático aqui, para que a gente possa movimentar o pessoal, né? E a gente possa ocupar as mentes das pessoas que andam aflitas, né? Afinal de Olha aí. Afinal de contas, me dói o coração toda vez que eu olho aqui para Agamenon Magalhães e vejo o número de carros gigantescamente passando, o pessoal tomando pouco caso, e eu oro todos os dias a Deus que não chegue a situação da Itália, porque se chegar com o tamanho do nosso país, a gente vai ter o caos, literalmente, aqui. Você, por favor, me convide, viu, Alan, para assistir sua aula. Uma vez eu fui fazer uma questão de raciocínio lógico e, sinceramente, eu não consegui compreender. Um prédio de 3 andares, passou um carro azul, um carro vermelho. Qual a cor do terceiro carro? Eu disse, bicho, eu responder um negócio desse, velho. Ah, eu tenho que fechar as provas de direito. Raciocínio lógico. É verdade. Tranquilo, tranquilo. Ó, gente,
Alguma pergunta sobre sentidos de Constituição? Ô, Johannes, uma norma pressuposta, um exemplo seria a DUDH? A DUDH já é uma norma posta, né? Mas norma seriam as razões, assim, como a gente fala em direito natural. Seria uma ideologia do chamado direito natural, aquilo que não está escrito, mas que deu fundamento, né? Então, todos os artigos ali da DUDH, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi prescrita em 1948, pós Segunda Guerra Mundial, né? A DUDH, ela, obviamente, vocês sabem que a DUDH ela foi uma posição quase que unânime, né? Aliás, foi unânime, porque apenas 7 países deixaram de votar, né? Foi União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Bielorrússia, enfim, ali os países do leste europeu, eles não votaram a favor, mas também não votaram contra, se abstiveram de votar, tá certo? Então ela foi unânime, né? Na ONU, na Assembleia Geral da ONU, ela foi decidida por unanimidade. Mas ali já está posta. Então todo o fundamento que permeou, por exemplo, tudo aquilo que permeou os eventos históricos da Segunda Guerra Mundial, que deram ensejo a um repensamento da comunidade jurídica, no que se refere à dignidade da pessoa humana, tudo isso é o que dá a base, o que dá ensejo a que a norma seja construída. Isso seria esse pressuposto, né, que Hans Kelsen queria explicar. Na verdade, não é tão simples o livro dele, o argumento dele não é tão simples como isso. Eu estou tentando reduzir para vocês, resumir o que ele tenta explicar, porque não é um livro simples de ler, teoria pura do direito. Aliás, existe até um autor aqui no Brasil que escreveu um livro para a gente entender Hans Kelsen. É um livro justamente assim, como entender Hans Kelsen. Aí o cara fez um livro para poder a gente compreender esse posicionamento de Hans Kelsen. Aí o que é que as bancas fazem? Apenas separam a existência de um pressuposto e de uma norma posta. Somente. A norma posta seria justamente a norma que está escrita. E essa norma posta ela teria um suporte de validade numa norma que não está posta. Seria um direito acima, como um direito natural, por exemplo. Foi Walter que perguntou, né? Porque eu não vi quem perguntou, mas sei que é Walter. Beleza, Walter. Ok, professor, ok. Mais alguma pergunta, gente? Não. Eu queria que se apresentassem aqui pessoas que estão chegando, né? Estão vindo, ontem veio Cristiano. Patrícia, hoje eu estou lhe vendo aqui hoje. Você já é nossa aluna, é convidada. Fala aí para o povo lhes conhecer, Patrícia. Seja bem-vinda de antemão, né? Primeiramente, né? Seja bem-vinda. Obrigada. Eu sou aluna também. Aluna, mas né? Walter me convidou. A Patrícia aí tá aí. Pois é, ele vejo um pouco, mas mesmo assim, seja bem-vinda. É porque eu tô de cabelo preso. Tava no presencial ela, Dudu. Ok, gente. Mais alguma pergunta, professor? Para a gente começar com a professora Marta. Não. Não? Então, professor Johannes, em meu nome e em nome, deixa eu me colocar aqui porque eu não me coloquei. Em meu nome e em nome dos alunos, obrigado pela solicitude de sempre, tá certo? Pelo carinho, pela causa, né? E Deus lhe abençoe novamente. É muito prazeroso ser seu amigo, sócio, parceiro, irmão, de todos os jeitos, tá bom? Abraço, meu velho. Amém. Amém, meu filho. Valeu, Vamos ficar aí com obrigado Mata pela Guaraná, aula. né?